Oi, gente, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é sobre crime scene e é sobre um serial killer que tem no meu livro, que hoje eu tenho ele pra mostrar pra vocês. Primeiro vídeo que eu vou fazer totalmente baseado nesse meu livro, da Dark Side, que é perfeito e ele tem vários casos reais e hoje eu vou basear nele pra contar o vídeo. A história do Jeffrey Dahmer, que foi um serial killer, assim, péssimo, mais conhecido como o canibal de Milwaukee. E, enfim, não vou embaçar na introdução, só queria mostrar pra vocês o meu livro, que ele é assim, o favorito da minha vida. Eu tenho ele desde 2015. 2015 eu comprei ele, eu amo ele. Bora pro vídeo. Bom, eu sempre esqueço, mas nesse vídeo eu não vou esquecer de colocar um alerta aqui de conteúdo, né, inapropriado para algumas pessoas que são muito sensíveis, que se chocam muito fácil, porque o vídeo de hoje eu vou detalhar as coisas que ele fazia com as vítimas, então pode ter pessoas que não se sintam bem, que passem mal, enfim, eu não recomendo esse vídeo para pessoas sensíveis, então eu vou deixar aqui o alerta pra, né, só avança quem realmente tiver estômago e quiser continuar ouvindo a história do Jeffrey. Então bora. Bom, vamos começar. O Jeffrey nasceu em 1960 em Milwaukee, só que ele foi criado em Ohio, junto com os pais. E assim, os pais dele, ele retrata que não tinham uma relação boa e eles brigavam muito e tudo mais. Só que lá anteriormente, antes de tudo isso, antes do Jeffrey nascer, quando a mãe dele ainda estava grávida, ela passava muito mal durante a gestação dele. Muito mal mesmo, que ela teve que tomar remédio durante a gestação toda e depois ela tomou o remédio, continuou tomando remédio, né, ao longo da vida dela, porque ela passou muito mal com a gravidez do Jeffrey, era como se o corpo dela estivesse rejeitando o bebê. E depois que ele nasceu, eles ainda não tinham uma ligação muito forte. Ele com a mãe, ele era bem ligado ao pai dele, mas com a mãe não, porque a mãe dele ficava a maioria do tempo dela em um quarto isolado. E assim, desde pequeno, o Jeffrey já tinha uns gostos estranhos, vamos assim por dizer. Porque ele tinha como se fosse um laboratório no fundo da casa dele, era tipo uma casa. E lá o que ele fazia? Ele guardava resto de animais, porque desde pequeno ele tinha interesse por... O pai dele falava que era interesse, achava que ele tinha interesse pela anatomia, só que não era bem assim, né? Ele pegava resto dos animais que foram atropelados nas avenidas, nas ruas, levava para esse lugarzinho dele e dissecava o cadáver do animal, tirava o osso, colocava em soluções químicas, que o pai dele era químico. Então o pai dele sempre trazia soluções químicas para ele por achar que era um interesse em anatomia mesmo, uma coisa mais sobre estudo, um hobby saudável, era o que o pai dele achava. Então o pai dele trazia essas soluções químicas para ele usar de experimento na dissecação de cadáver de animais que ele fazia no fundo de casa. E como eu disse, o pai dele era químico, então ele viajava muito, ele ficava muito tempo longe de casa, o que fazia o Jeffrey ficar sozinho com a mãe dele na casa e tudo mais. O pai dele sempre viajava e nunca estava perto. Aí depois de um tempo, a mãe dele engravidou de novo, teve outro filho, o irmão do Jeffrey, e aí eles até deixaram o Jeffrey escolher o nome desse filho, pra ele não se sentir meio que excluído, e ele escolheu o nome, se chamava David, se eu não me engano, vou deixar aqui o nome. Só que ele também não foi muito próximo do irmão dele, ele assim, não era próximo de ninguém, a pessoa que ele tinha uma relação assim, melhor, mais próxima era com o pai. Eu acho que justamente pelo pai achar interessante esse interesse que ele tinha pela anatomia e trazer coisas para ele, esqueci o nome, soluções químicas para ele usar. Então acho que isso fazia ele ser mais próximo do pai. Enfim, o Jeffrey era conhecido como uma pessoa muito estranha na escola. Na adolescência ele não tinha muitos amigos, como eu falei, ele não era uma pessoa que socializava com muitas pessoas. E na escola ele era conhecido por uma coisa muito bizarra, que ele ganhava dinheiro. As pessoas juntavam dinheiro, pagavam ele para ele fazer imitações durante as aulas e lugares e horários inoportunos. Por exemplo, pagavam ele para ele simular um ataque epilético. E aí ele pegava e onde tinha mais gente se jogava e começava a fingir um ataque epilético perto das pessoas. E as pessoas adoravam e riam. Então ele não era conhecido por ser uma pessoa super legal, ele era conhecido por ser uma pessoa estranha que imitava ataque epilético. Ele também fazia barulho de animais durante as aulas, e assim, bizarro. Bom, eu disse que ele gostava e tinha um interesse por anatomia, né? E além dele pegar os cadáveres desses animais que ele encontrava pela estrada e rua, ele também matava os animais. Ele judiava também, torturava.
Inclusive, usando esse livro como base para contar essa história para vocês, eles relatam que em 1975 um grupo de crianças estavam passando por atrás da casa do Jeffrey, que era tipo uma mata que tinha atrás, e eles encontraram uma cabeça de cachorro empalada, assim, à mostra, e mais pra frente o corpo do cachorro todo dilacerado numa árvore. Então olha o nível de crueldade e loucura que a Jeffrey tinha já, porque isso não é interesse em anatomia, né? Se eu tivesse interesse totalmente na anatomia do animal, ele não tiraria a cabeça e colocaria numa estaca para as pessoas verem, tipo, não. Então isso era bem bizarro. Um fato importante também sobre o Jeffrey era que logo cedo ele já bebia muito. Ele já era um alcoólatra, com 14 anos ele já bebia. E ele ia bêbado pra escola, bebia nas aulas, então assim, ele não tinha notas boas, porque toda vez que ele ia pra escola ele tava bêbado, ele bebia lá. Teve um episódio, inclusive, na escola, que uma turma ia fazer um registro fotográfico, né, de final de ano, sabe, de conclusão do ensino médio. E aí o Jeffrey não era dessa turma e invadiu essa sessão e tirou a foto e ninguém percebeu, até o fotógrafo revelar a foto e ver a cara dele. Ele ficou tão bravo com o Jeffrey ter feito isso, que ele rabiscou a cara do Jeffrey, assim. Então, a foto foi pra escola com a cara do Jeffrey rabiscada. Mas enfim, vamos continuar essa história. No final do ensino médio de Jeffrey, quando ele ia se informar, finalmente os pais dele se divorciaram, porque o Jeffrey conta mais pra frente que todo dia tinha briga e que o Jeffrey achava que eles se odiavam porque eles nunca se davam bem. E eles acabam se divorciando e cada um vai pra um lado, porque o pai dele sempre viajava e a mãe dele saiu, foi embora com o irmão mais novo dele, deixou ele sozinho na casa, sem comida, sem dinheiro, sem nada. Daí o Jeffrey parece que foi o ápice pra essa loucura toda que ele já tinha dentro dele aflorar e acender e nascer, digamos assim. Cara, eu tava editando o vídeo, eu acabei de ver que eu perdi a parte que eu explico o começo do crime, que foi basicamente o Jeffrey tava na estrada com o carro, andando de carro, avistou a primeira vítima, que é o Steven, deu carona pra ele tava pedindo carona na estrada, deu carona pra ele e levou ele pra casa. Eles beberam, ficaram, e aí ele acabou matando o Steven, bateu na cabeça dele com uma barra de alguma coisa e mata ele. Foi basicamente essa a primeira vítima. E na época ele tinha 18 anos, o Steven 19. Ele esquartejou o Steven e colocou os pedaços do corpo em sacos plásticos. E daí depois ele decidiu enterrar os ossos, só que ele mudou de ideia. Ele falou, não vou enterrar, vou descartar esse corpo totalmente. Ele desenterrou esses ossos, triturou e espalhou os fragmentos dos ossos pelo quintal dele. Essa foi a primeira vítima. E até então o pai do Jeffrey não sabia que ele tinha sido completamente abandonado, porque assim que ele chegou de viagem, ele encontrou o Jeffrey sozinho, viu que, né, que a mãe dele tinha ido embora com o irmão mais novo, tinha deixado o Jeffrey sozinho. E aí ele acolheu o Jeffrey, e daí o Jeffrey até começou a fazer faculdade nesse período, que ele tinha acabado o ensino médio, só que ele abandonou. E o pai dele deu duas escolhas pra ele, ou ele arrumava emprego, ou ele se alistava no exército. E foi o que ele acabou fazendo, ele se alistou no exército, e era pra ele, a princípio era pra ele ficar 8 anos lá, só que ele não ficou 8 anos, ele ficou 2 anos e foi dispensado. E teve relatos, acusaram 2 homens do exército que estavam com ele, acusaram ele de abuso sexual. Então, né, já começa antes que já tinha matado uma pessoa, né? Daí ele vai pro exército, se alista e abusa, molesta 2 pessoas. Enfim, ele voltou e aí ele arrumou emprego, mas ele tava muito envergonhado do pai dele, né? Porque ele já tinha abandonado a faculdade, tinha saído do exército, então ele, sim, ele tava com medo, na verdade, do pai dele estar decepcionado com ele, e ele arrumou emprego, mas por pouco tempo. E ele mora com o pai dele, inclusive. E aí eu acho que eles não se davam muito bem. Não sei, eu sei que o pai dele manda ele morar com a avó dele. Só que eles ainda se dão bem, ele e o pai. Então o Jeffrey acaba indo morar com a avó dele, em Milwaukee. Nesse mesmo ano que ele tava morando com a avó, ele tava trabalhando, né, ele arrumou um emprego. E ele começou a frequentar boates gays, bares gays, que ele sabia que ele era gay naquele momento. E aí o que ele fazia? Ele já tinha ideias terríveis, né? Ele ia atrair as pessoas. Um cara, inclusive, que eu vou deixar o nome dele aqui, da vítima, ele convidou esse homem pra ir até a casa dele. O homem super topou, e aí eles foram lá, eles beberam, eles ficaram e dormiram. No dia seguinte, o Jeffrey relata que ele acordou e o cara estava morto. E ele fala que ele não se lembra de ter matado o cara. Eu vou tentar achar a entrevista que ele deu e eu vou colocar um pedaço aqui pra vocês verem, que ele fala que ele não matou, não se lembra de ter matado o cara.
Mas enfim, ele acordou, o cara tava morto do lado dele, e aí ele sai, vai ao shopping pra comprar uma mala, ele volta, coloca o corpo dessa vítima na mala, leva até a casa da avó dele. Chegando lá, ele desce até o porão, desmembra todo o corpo e descarta. Essa foi então a segunda vítima do Jeffrey. Um ano depois, o Jeffrey ataca novamente, ele atrai de novo outra vítima do bar até a casa da avó dele, que ele levava todo mundo à casa da avó dele. Inclusive, mais pra frente, isso incomodaria a avó dele. Aí, ele acabou matando esse cara de novo, essa outra vítima. E ele matou e desmembrou a vítima, descartou o corpo, só que ele guardou o crânio da vítima. E ele tirou toda a pele do crânio e guardou como recordação, sabe? Como brinde. Então, assim, ele era insano. Bom, a avó dele já tava ficando muito incomodada, porque ela sempre via rapazes entrando na casa dela, desconhecidos, e ela falou que não dava mais pro Jeffrey fazer isso. Só que antes disso, o pai do Jeffrey visitou ele na casa da avó e desceu pro porão antes dele se mudar. E lá ele encontrou uma caixa. E aí ele perguntou pro Jeffrey o que tinha nessa caixa. E o Jeffrey falou que era pornografia, só que ele não queria que o pai abrisse, porque ele sabia como a avó era conservadora e não ia gostar de ver isso. E o pai concordou, só falou que era pra ele se livrar daquilo. Só que na verdade o que tinha dentro dessa caixa era uma cabeça de uma pessoa. Ou seja, o pai chegou muito perto de descobrir que ele era uma pessoa horrível, mas ele não abriu a caixa. Se ele tivesse aberto, talvez várias das outras mortes teriam sido evitadas, mas isso não aconteceu. Enfim, o Jeffrey se muda da casa da avó dele para um apartamento. Durante todo esse período, o Jeffrey teve vários atritos com a polícia. Inclusive, ele foi preso uma vez, acusado, porque ele tava numa praça e aí ele fez xixi na frente de duas crianças, tipo, ficou parado na frente da criança, então ele foi preso, acusado de atentado ao pudor. E depois de 2 anos, ele atraiu uma criança de 13 anos, 13 ou 12, 13 anos, pro apartamento dele e abusou dela sexualmente. Então, ele foi acusado de novo, foi preso de novo por agressão sexual, só que ele ficou apenas 10 meses preso e o juiz libertou ele e ele foi solto em 1990. Gente, o cara abusa de uma criança de 13 anos e fica 10 meses preso. Enfim, ele foi solto e aí acaba que acontece o resto das coisas que eu vou contar pra vocês. Durante os 3 anos seguintes, depois que ele foi solto, ele acabou matando mais 3 pessoas, gente. E assim, como que ele atraía essas vítimas para o apartamento dele? Ele falava que ele era fotógrafo e ele oferecia uma sessão pra pessoa e aí a pessoa ia até o apartamento dele pensando que ia fazer fotos e tudo mais, até porque ele tinha uma lábia, a pessoa se sentia muitas das vezes atraída por ele. E aí, chegando lá, a pessoa via que não tinha nada disso, e aí ele matava a pessoa, abusava sexualmente do cadáver, e em algumas vezes ele guardava pedaços dos corpos das pessoas, gente, na geladeira, inclusive comia. Teve um episódio de uma vítima, inclusive, que ele fez, ele judiou da vítima só, amarrou a vítima, e aí ele fez uma perfuração na cabeça da vítima e jogou ácido. Por que ele queria fazer? Ele achava que fazendo isso, ele na verdade queria chegar ao ponto de fazer isso, a pessoa virar tipo um escravo sexual dele. Não ter mais reação nenhuma, sabe, de pessoa humana, não ter mais ser vivo, mas não ter autonomia de pessoa humana e só ser escravo sexual dele. Obviamente a pessoa morreu. E ele fez essa perfuração enquanto a pessoa ainda estava viva. Jogou ácido no furo. Gente, imagina a loucura. Enfim, vamos continuar. Os vizinhos do Jeffrey começaram a ficar incomodados porque tava vindo um cheiro muito forte de podre da casa dele e alguns foram até bater lá perguntar o porquê disso. E aí ele disse, na maior cara de pau, que a geladeira dele tinha queimado. Então as carnes que estavam lá tinham apodrecido e os vizinhos super acreditaram, né, nessa coisa de carne estragada, né. Ela sabia que tinha outro tipo de carne na geladeira dele. Depois disso teve um episódio muito curioso que, assim, sempre que eu vejo me intriga, me dá uma raiva profunda, sabe, é uma ineficiência, mas bora. 2 mulheres encontraram uma criança correndo super descontrolada pela rua à noite, era meia-noite. Era uma criança de 14 anos e o Dahmer tava atrás dela e assim, ela tava super mega dopada, não conseguia falar direito. E aí ela tentava pedir ajuda para essas 2 mulheres e o Dahmer apareceu logo em seguida falando que não era nada que estava acontecendo. Eles eram namorados, eles tinham tido uma briga e ele precisava levar essa criança que era o namorado dele de volta ao apartamento porque ela estava muito bêbada. Só que as mulheres acharam estranho e ligaram para a polícia. A polícia chega,
confronta o Dahmer, ele fala a mesma coisa, que era o namorado dele, eles tinham brigado, tava tarde, eles beberam, e o namorado dele tava bêbado, ele precisava levar pra casa e cuidar dele, e a polícia acredita e devolve a criança pro Dahmer. E aí ele leva pro apartamento dele e mata a criança, ou seja, mais uma vítima, porque a polícia foi tão escrota a ponto de entregar uma vítima para assassino. Enfim, mais uma vítima. Depois disso, ele mata mais 5 homens, gente. Mais 5 homens. 5 vítimas. Porque a polícia cometeu um erro gravíssimo. Eu tô irritadíssima porque é mais uma parte que eu perdi, que eu acabei de ver que eu perdi, que é eu falando de outra vítima, assim. Pelo amor de Deus. Bom, foi basicamente, ele atraiu outra vítima, essa saiu com vida, inclusive foi uma das testemunhas, uma testemunha no julgamento do Jeffrey. E o Jeffrey atraiu ele pro apartamento, ele chegou lá, de novo com aquela proposta de que o Jeffrey era fotógrafo e ia fotografar ele, fazer uma sessão de fotos com ele. Chegou lá no apartamento, eles beberam e ficaram também, e aí o Jeffrey algema ele, coloca a algema na mão dele, prende ele na cama e começa a ameaçar, falando que ele vai morrer hoje e tudo mais. E aí, do nada, ele consegue sair e fugir do Jeffrey e ele vai correndo pra rua, é de noite também, ele tá desesperado. E ele encontra um carro, uma viatura de polícia e ele começa a pedir socorro, só que a polícia super desconfia dele porque ele é um homem negro, de noite na rua, gritando, super atordoado, obviamente é um suspeito, né? E a polícia começa a fazer uma série de perguntas, suspeitando da vítima, tipo, só porque ele era um homem negro. E aí, mas ele mal conseguia falar, ele tava tão desesperado, tão atordoado, que ele só apontava para o apartamento do Jeffrey e pedia socorro. A polícia decidiu entrar lá, ir até o apartamento do Jeffrey, e é aí que finalmente tudo acontece. Gente, a polícia entrou na casa do Jeffrey. Na gaveta do quarto dele tinha várias fotos polaroid de corpos mutilados. Tinha inclusive foto de um torso todo corroído com ácido. Tinha, nossa, foto de vários pedaços do corpo das vítimas que ele guardava, tirava e guardava. Na geladeira tinha uma cabeça e uma sacola cheia de órgãos, rins, fígados e tudo mais, entranhas. Na panela tinha um órgão sexual que o Jeffrey falou que comeria. Tinha coração, tinha pedaços de perna, de mão. No freezer tinha 3 cabeças e mais um monte de bicarbonato que eu acho que eles usavam pra conservar as partes dos corpos. Assim, horrível. E também um cheiro horrível vinha daquilo. Sem contar os crânios que ele guardava por vários lugares, né, da casa. E ali tinha fragmentos de 11 vítimas. Só que ao todo o Jeffrey matou 17 pessoas. O Jeffrey acaba sendo preso, obviamente, e aí em 1992 o julgamento dele, assim, a família das vítimas, tem no YouTube esse julgamento incompleto, legendado. Foi gigantesco, atraiu a mídia inteira, foi assim, uma loucura, um show de horrores. A família da vítima tinha o direito de ir lá na frente, falar tudo que sentia pro Dahmer, sabe? Nossa, foi horrível, horrível. E aí ele pegou prisão perpétua, várias prisões perpétuas, e ele teve o direito de falar, né, se manifestar durante o julgamento. E ele disse que o desejo dele era morrer, que ele não tinha nada contra as vítimas, elas só estavam lá em lugares errados, na hora errada. E foi basicamente isso. Ele pegou, né, prisão perpétua, só que ele morreu 2 anos depois, em 1994, porque um prisioneiro acabou matando ele, espancado na cabeça, assim, ó. Praticamente esmagou a cabeça dele, igual ele fez com a primeira vítima dele. Então, assim, complicado, né? E o fim do caso de hoje é esse. O Jeffrey Dahmer acabou morrendo, né, 2 anos depois que foi preso. Uma única vítima saiu com vida, que foi a que estava no julgamento, que deu o depoimento, assim. É bem interessante ver o depoimento que a vítima dá. Inclusive, depois que o Jeffrey morreu, queriam o cérebro dele, a mãe dele queria muito tirar o cérebro dele pra dar pra estudo, né? Porque pra entender como que isso tudo aconteceu, porque tinha uma explicação. Só que o pai dele não queria de jeito nenhum dar. E aí foi pra audiência e tudo mais, pra julgamento. Pra julgamento não. Enfim, foi pra ver quem que ganharia, né? Se iria ser enviado pra estudo ou se iria ser cremado ou não. E aí, no fim das contas, o juiz decidiu que iriam cremar o cérebro, só não iriam enviar pra estudo igual a mãe dele queria. E foi isso. Loucura, né? Mais uma vez eu queria mostrar a fonte desse vídeo, que é
meu livro Anatomia do Mal, da Dark Side. Ele tá todo engraçadinho porque eu tenho ele há anos. Como eu disse, comprei em 2015. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu tenho indicação de filme sobre o caso de hoje. É um filme que eu não lembro o nome, de verdade, eu assisti há muito tempo atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás. E o filme não conta a história dos crimes, inclusive conta a história da vida dele, né? Diz que ele fazia esse laboratório que ele tinha no fundo da casa, ele criança. E o filme acaba quando ele dá carona pro Steven Hicks, que foi a primeira vítima dele. Então, assim, não assistam esperando que vai contar a história, sabe, das vítimas e simular, não. Não mostra nem simulação dele matando a primeira vítima. Só, o filme exatamente acaba no momento que o Steven entra no carro do Dama e eles vão embora. Mas é bem interessante o filme. Essa indicação, vou deixar a foto da capa aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É um caso complicado, né? Tem bastante violência, mas qual que não tem, né? Porém, esse é bem mesmo nojento. E eu vou trazer mais casos, crime scene aqui, porque agora que eu tô com o meu livro, eu quero falar de todos os casos que eu li daqui, que eu li ele inteiro, né? Mas tem alguns casos que se destacam, eu queria muito trazer. E eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, comenta aqui. Quem gostou não, né? Quem comenta aqui alguma coisa pra mim, se vocês conheciam essa história, porque ela é bem famosa, né? Além do Ted Bundy, o Jeffrey Dahmer é bastante conhecido também. Então, se vocês conheciam esse caso, comenta aqui pra mim. Deixa like também, se inscreve no meu canal, gente, por favor. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.